Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística. E nesta videoaula nós vamos começar a falar sobre intervalo de confiança. Bom, intervalo de confiança é uma teoria muito importante que a gente aprende em teoria da estimação, que por sua vez faz parte da inferência estatística, onde nós basicamente buscamos estimar parâmetros de interesse para uma população. E para fazermos isso, a gente trabalha com amostra, né? Então a gente obtém um subconjunto de uma população, uma amostra, e com base nessa amostra, nós buscamos estimar os parâmetros de interesse dessa população. E esses parâmetros eles podem ser a média populacional, né, para uma determinada variável de interesse, o μ, né, a variância populacional, sigma 2, e a proporção populacional P. Existem outros parâmetros aí que a gente pode fazer isso, mas aqui no curso nós vamos trabalhar basicamente com esses três. Em estatística, né, um intervalo então de confiança vai ser um tipo de estimativa por intervalo de um parâmetro populacional desconhecido. A gente já sabe que nós podemos estimar parâmetros aí utilizando, né, o método de estimação pontual. Né? Por exemplo, o x-barra, né, a média amostral, é um estimador pontual para μ, que é a média populacional. Essa teoria, né, foi introduzida por Neyman em 1937, no qual é um intervalo observado, calculado então a partir de observações. Né? Essas observações são de uma amostra, que pode variar de amostra para amostra e com uma dada frequência, um nível de confiança. Inclui o parâmetro de interesse real, né, não observável. E daí a gente tem então que o método de estimação denominado intervalo de confiança incorpora a estimativa pontual do nosso parâmetro, né, informações a respeito da variabilidade do estimador. Então, conforme a gente viu, o estimador pontual ele é um único valor. Só que nesse estimador pontual a gente não sabe quão bom, né, nós estamos estimando, né, o valor que a gente tem interesse. Então, por conta disso, surgiu a teoria de intervalo de confiança, que visa incorporar aí informações com relação ao respeito da variabilidade do estimador. Então, como os dados aí a gente sabe, né, os dados observados são amostras aleatórias da população, o intervalo de confiança construído a partir dos dados também será aleatório, sendo obtido por meio da distribuição amostral de seus estimadores. Daí, então, a gente tem o seguinte, né, que o intervalo de confiança obtido a partir de uma amostra particular não inclui necessariamente o valor real do parâmetro. Mas como assim? Vamos considerar o seguinte, caso nós tenhamos 95% de confiança, né, de que o valor real do parâmetro, que por sua vez é desconhecido, está no intervalo de confiança, significa que 95% dos intervalos de confiança observados têm o valor real do parâmetro. E daí a gente precisa conhecer algumas questões importantes para a gente dar sequência nessa teoria. E aí, uma das questões importantes que a gente precisa definir é o nível de confiança, né? O nível de confiança vai ser definido como a frequência com a qual o intervalo observado contém o parâmetro real de interesse, né? Quando o experimento é repetido por várias vezes. Então, a gente precisa definir qual é o nível de confiança, né, que nós vamos trabalhar, tá? O nível de confiança desejado, ele é determinado pelo pesquisador e não pelos dados. Isso aí é muito importante, porque muitas vezes tem indivíduos que tentam burlar isso aí, construir intervalo de confiança baseado nos dados. E muito pelo contrário, é uma coisa que você deve ser definido anteriormente, né, pelo pesquisador, muito antes dele calcular o intervalo de confiança que ele queira trabalhar. Então, existem, né, vários fatores, né, alguns fatores aí que podem afetar o tamanho do intervalo de confiança, incluindo, então, o tamanho da amostra, o nível de confiança e a variabilidade da população. Então, mais uma vez, o tamanho da amostra, né, o N,
o nível de confiança adotado e a variabilidade da população são elementos que interferem aí no comprimento, né, do intervalo de confiança que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai começar a falar, então, basicamente, no intervalo de confiança para a média populacional, né, com a variância conhecida. Convém salientar aqui que, na maioria das vezes, né, na prática, é muito comum que nós não conheçamos, né, a variância populacional. Então, na maioria das vezes, isso aí não acontece, né? Então, na prática, né, dificilmente você vai trabalhar com esse tipo de intervalo de confiança. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente conheça esse intervalo de confiança. Então, para isso, nós vamos considerar inicialmente o intervalo de confiança para μ, que é a média de uma população. Daí nós vamos estar considerando o caso dessa população ter distribuição normal, né, com uma variância conhecida, σ2 conhecido. Então, suponha, né, que uma amostra de tamanho n dada por x1, x2 até xn, né, uma amostra, nesse caso aí, aleatória, e daí a gente lembrando também que a média amostral, por sua vez, tem distribuição normal com média μ e a variância σ2 sobre n. Então, isso aí a gente já viu e sabemos, então, que a média, né, no caso das médias, tem média igual à média populacional μ, e a variância, por sua vez, é a variância da população dividido por n, onde o n é o tamanho da amostra. E, baseado nisso, a gente sabe, então, se a população subjacente tem distribuição normal, a gente, então, pode considerar que z, né, que x menos o μ sobre sigma, que divide a raiz quadrada de n, isso é a distribuição z, que, por sua vez, tem distribuição normal, né, que tem a distribuição normal, cuja média vale 0 e a variância é igual a 1. Bom, por que eu estou colocando isso? Porque a gente precisa desse conhecimento da distribuição amostral da média para nós construirmos um intervalo de confiança para a média. E daí, então, fixando o valor de alfa, a gente pode, então, encontrar um valor que a gente chama de z de alfa sobre 2. Por quê? Porque quando você constrói intervalo de confiança, você vai ter um limite inferior e você vai ter um limite superior. Portanto, é a mesma coisa de você ter na cauda inferior da curva da normal uma quantidade alfa dividido por 2 e na superior, né, uma quantidade alfa dividido por 2. Esse valor a gente encontra na tabela de z, né, conhecido como valor crítico, que por sua vez vai ser o menos z de alfa sobre 2 à esquerda e o z de alfa sobre 2 à direita. Então, esse z de alfa sobre 2 é o valor crítico, né, sendo então um valor no eixo da medida, né, em uma distribuição normal padrão. Tal que, né, a probabilidade do z seja maior ou igual a z de alfa sobre 2 é igual a alfa sobre 2. Bom, aí está um exemplo, né, da distribuição normal padrão. Na distribuição normal padrão aqui, nós temos então a curva da normal padrão, e aí nós temos o z de alfa sobre 2 à esquerda, né, essa área aqui em vermelho, e aqui um z de alfa sobre 2 à direita. Então, o z de alfa sobre 2 aqui à esquerda, essa quantidade aqui, né, e essa outra quantidade aqui. Consequentemente, o nosso intervalo de confiança, né, que nós vamos construir, vai corresponder, né, a toda essa área aqui. Ele vai estar compreendido, então, dessa quantidade até essa outra quantidade. Então, a área sobre a curva compreendida nesse intervalo, né, cujo valor vale 1 menos alfa. Então, se aqui é alfa sobre 2, somando temos alfa. Consequentemente, esse valor aqui no meio vale 1 menos alfa. Então, para nós encontrarmos o intervalo de confiança para μ, então a gente já sabe, né, que a probabilidade do módulo de z ser menor que z de alfa sobre 2 é a mesma coisa nós escrevermos a probabilidade do z sendo maior do que menos z de alfa sobre 2, né, menor do que z de alfa sobre 2. Lembrando que eu estou colocando z de alfa sobre 2 aí devido à questão da simetria, né? Consequentemente, esse valor é igual a 1 menos alfa. Podemos, então, manipular essa equação aí e reescrevermos ela da seguinte maneira. Como o z, lembrando que o z é x barra menos o μ sobre sigma, que divide a raiz quadrada de n, nós podemos, então, somar, né, x barra em ambos os lados aqui,
somo x barra aqui e x barra aqui, e depois eu vou multiplicar, né, ambos os lados pela quantidade sigma sobre raiz quadrada de n, tanto a esquerda quanto a direita. Portanto, nós ficamos então com isso aqui, que a probabilidade, né, de x barra menos z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz quadrada de n é menor do que o mi é desconhecido, que é menor, que por sua vez, que x barra mais z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre a raiz quadrada de n. Isso aí, então, é 1 menos alfa. Bom, por conta disso, bom, pessoal, antes nós construímos o intervalo de confiança, fazemos um exemplo numérico, né? A gente já sabe, então, que o intervalo de confiança para a média vai nos fornecer um intervalo de valores plausíveis para a média populacional, né? Então, eu vou aqui mostrar um caso, né, do intervalo de 95% de confiança, né? O que significa 95%? Significa, né, que o resultado estará dentro daquele intervalo em 95 dos 100 intervalos que eu construí hipoteticamente, né? Aqui, então, eu vou mostrar para vocês um aplicativo que é chamado de Shine, e aí ele mostra, então, a construção de vários intervalos de confiança para a gente tentar entender como que funciona ou como se dá a interpretação de intervalo de confiança. Então, aqui eu tenho uma média da população, estou definindo aqui ela como sendo 80, né? Um desvio padrão, a gente vai considerar o caso que a gente conhece o desvio padrão da população, vale 20. Vou definir aqui um nível de confiança, 95%. O número de amostras, 100. Ou seja, significa que eu vou construir 100 intervalos de confiança. O que acontece quando a gente constrói esses 100 intervalos de confiança? Com os mesmos dados, né? A questão do tamanho da amostra também aí, nesse caso, vale 20. Tá? Então, reamostrando aqui, a gente então encontra essa figura, né? Intervalos de confiança. Cada uma desses tracinhos aqui denota um intervalo de confiança, né? E essa bolinha aqui é a média. Perceba que os que estão em vermelhos, eles estão fora, né? Eles são valores não plausíveis, né? Então, nesse caso aqui, ó, desses 100, nós temos 1, 2, 3, 4, né? Claro que toda vez que eu reamostrar aqui, eu vou encontrar valores diferentes, né, que vão estar fora aqui. Mas, em média, né, a gente tem uma proporção, algo em torno de 5%, né, no caso, se a gente estiver considerando 95%, algo em torno de 5%, né, vão estar fora aqui, né, em vermelho. Portanto, cabe uma consideração importante que envolve a interpretação de intervalo de confiança, né? Daí, uma interpretação conveniente é a seguinte, né? Se nós obtivermos várias amostras de mesmo tamanho, então nesse caso aqui, se eu fizer várias amostras de mesmo tamanho, nesse caso estou fazendo tamanho 20, né? E para cada uma delas, calcularmos os correspondentes intervalos de confiança, conforme eu fiz aqui, né? Com coeficiente de confiança 1 menos alfa, né? Que a gente está trabalhando. Esperamos que a proporção de intervalos que contenham o valor de μ seja igual a 1 menos alfa. Então, nesse caso aqui, ó, a gente espera, né, que desses 100 que eu construí aqui, que em 95 deles, né, uma proporção de 95 deles, né, contenham o valor de μ. Então, nesse caso aqui, ó, nós tivemos 96, né? Eu posso limpar aqui, reamostrar novamente e ficar fazendo isso aqui várias vezes. Agora, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 também, né? Posso limpar aqui e tentar fazer de novo. Nesse caso aqui, eu também tenho 4. Limpo aqui novamente. Aqui, nesse caso, eu já tenho 2. Eu posso ficar fazendo isso sucessivamente. Mas a grande questão é que a gente espera que a proporção de intervalos que contenham o valor de μ seja igual a 1 menos alfa, que é a nossa confiança. Bom, então vamos para o exemplo agora, né, da construção do intervalo de confiança para a média populacional com a variância conhecida. A dosagem de certa substância no sangue segue uma distribuição normal com média μ, ou seja, desconhecida, né, e desvio padrão 15 mg por litro. Então, quer dizer, desvio padrão é conhecido, a variância, consequentemente, é conhecida.
Se uma amostra de tamanho 25 for coletada, encontre o intervalo de confiança para Mi com 95%, né, de confiança, se tivermos aí um X barra igual a 98 miligramas por litro. Nesse caso é o X barra, né, o valor da nossa média amostral. Bom, é importante a gente escrever os valores que a gente tem. Nós conhecemos o valor do sigma, né, nesse caso 15, o tamanho da nossa amostra aí igual a 25, o X barra é 98 e o Z de alfa sobre 2, né, o alfa, nesse caso, ele vale o 1 menos alfa é igual a 95%. Logo, o alfa nossa vale 5%, ou 0,05. Como eu tenho o alfa sobre 2, então eu tenho 0,5 dividido por 2, então eu tenho 0,025 à esquerda e 0,025 à direita. Ou seja, semelhante ao que está mostrando aqui nessa curva da distribuição. Então eu tenho 0,05, 0,025 aqui à direita e 0,025 à esquerda. Como é que eu acho, então, o valor do Z crítico aqui, né? Bom, a gente sabe o seguinte, se essa quantidade aqui vale 0,025, então essa quantidade total aqui, né, devido à simetria da curva, nós sabemos que vale 0,5 ou 50%. Se aqui, então, vale 0,025 e aqui vale tudo 0,5, portanto, isso aqui vai valer 0,5 menos 0,025. Ou seja, esse pedaço todo aqui vale 0,475. O que é esse 0,0475? Né? É esse valor aqui todo. Então, eu tenho que achar lá na minha tabela Z, né, qual é agora o valor de Z que me retorna uma área de 0,475. Perceba que agora a gente está fazendo o contrário. A gente está partindo da área para o Z. Né? Então, basta vocês olharem lá, né, no miolo da tabela até vocês encontrarem o valor de 0,475. Esse valor corresponde lá na tabela a 1,96. Então, se aqui é 1,96, né, ou seja, esse valor, o Z, sendo maior do que 0 e menor do que 1,96, isso aí é igual a 47,5%. Tá? 47,5%. A mesma coisa para o lado de cá, menos 1,96, né? Que a gente está à esquerda aqui. Bom, então esse é o nosso valor de Z de alfa sobre 2, né? Agora, conhecendo tudo isso, a gente basta jogar na fórmula do intervalo de confiança. Então eu sei lá, o X barra, né, 98, então é 98 mais ou menos, né? O Z de alfa sobre 2, que é 1,96, vezes o sigma, que é 15, desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de n, ou seja, raiz quadrada de 25. Fazendo essa conta, então, nós encontramos este intervalo de confiança, que é 92,12 a 103,88. Quer dizer o quê? Isto aqui é um único intervalo, é um intervalo numérico. Bom, mas lembrando da interpretação do intervalo de confiança, a gente sabe o seguinte, né? Se, por exemplo, eu calcular, né, 100 intervalos de confiança, eu espero que em 95 desses intervalos que eu calcular, aí, né, que em 95 deles contenha o verdadeiro valor da média populacional Mi. Então, essa é a interpretação. Né? Ou seja, se obtivermos várias amostras de mesmo tamanho e para cada uma delas calcularmos os correspondentes intervalos de confiança com coeficiente 1 menos alfa, esperamos que a proporção de intervalos que contenha o valor de Mi seja igual a 1 menos alfa. Bom, uma questão que é importante também é saber a amplitude de intervalo. A amplitude é bastante simples, né? Lembrando, o intervalo ele tem um limite inferior e superior. Então, se eu pego aqui, nesse caso aqui, a amplitude, basta eu pegar esse valor de 103,88 e subtrair de 92,12. Aí eu tenho, então, o meu valor da amplitude, o tamanho desse intervalo. Então, eu posso pegar o limite superior aqui, que é x barra mais z de alfa sobre 2 sigma sobre a raiz quadrada de n, subtrair de x barra, no limite inferior, menos z de alfa sobre 2 sigma sobre raiz quadrada de n. Fazendo essa conta bem simples aqui, a gente encontra então que isso aí é 2 vezes
Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz quadrada de n. Então, isso aí é a amplitude do nosso intervalo de confiança. E daí, então, a gente tem o seguinte, né? Ao aumentarmos a confiança, né, o valor de z de alfa sobre 2 fica maior. E, consequentemente, a amplitude do intervalo aumenta. Então, quer dizer, o que vai variar, o que vai interferir aqui vai ser a questão da confiança, né, dada por z de alfa sobre 2, o valor o sigma, né, que a gente vai considerar geralmente ele é um valor fixo, né, não vamos variar, mas um valor que eu posso variar aqui é o tamanho da amostra, o n. Né? Então, percebo que quanto maior for o valor do n, menor vai ser essa quantidade aqui. Ou seja, consequentemente, menor vai ser a amplitude do meu intervalo. Na prática, o ideal é a gente trabalhar com intervalos que tenham uma amplitude não muito grande, né? Porque aí eles vão ser intervalos de confiança pouco informativos. E agora uma coisa que é muito importante é a gente também calcular qual é o tamanho da amostra. Nesse caso aqui, a gente vai calcular o tamanho da amostra usando essa fórmula aí. Então, dado um nível de confiança 1 menos alfa, uma margem de erro, eu vou chamar aqui de E, o tamanho mínimo da amostra N necessária para estimar a média populacional μ vai ser dado, então. Basta a gente fazer um rearranjo na fórmula do intervalo de confiança. A gente, então, encontra que o N é igual a Z de alfa sobre 2 vezes o sigma sobre esse E aqui, que é a margem de erro. Isso tudo é elevado ao quadrado. Perceba que se o sigma for um valor fixo, então eu posso variar o nível de confiança ou a margem de erro. E aqui é o seguinte, que quanto menor for essa margem de erro, ou quanto menor eu quero errar ao construir um intervalo de confiança, maior será o N, ou seja, eu vou ter que coletar mais observações lá, ou seja, quanto mais observações eu tiver, a margem de erro vai ser menor, porque eu vou ter maior conhecimento sobre a minha população. Então, quando o sigma, aí, por sua vez, ele é desconhecido, você pode estimá-lo usando o S. Né? O S, lembrando, é o desvio padrão amostral. Dado que você tenha, né, uma amostra preliminar com pelo menos 30 membros, né? Ou seja, 30 observações. Então, vamos ver um exemplo aí de como que funciona isso. Eu tenho lá um pesquisador da área econômica, quer estimar o número médio de horas semanais trabalhadas por todos os funcionários de mercearias de certo município. Quantos funcionários devem ser incluídos na amostra para estar 95% confiante de que a diferença máxima entre a média amostral e a média populacional seja de 1,5 horas? Vamos considerar aí, foi dado, né, o valor do sigma, portanto a gente conhece, ele vale 7,5. Nesse caso aqui, ele está querendo dizer o seguinte, né, que você está disposto a ter um erro máximo de 1,5. Então esse é o nosso E, né, ou a nossa margem de erro. Portanto, a gente sabe então que o nosso nível de confiança lá é 95%. Logo, o nosso alfa vale 5%, o z de alfa sobre 2, conforme a gente já calculou anteriormente, ele é 1,96. O valor do sigma a gente sabe que é 7,9, e a nossa margem de erro aqui que foi dada é 1,5. Portanto, eu tenho então que o meu tamanho da minha amostra, dado por essa fórmula aqui, vai ser 1,96, que é o z de alfa sobre 2, vezes 7,9, que é o sigma, o desvio padrão populacional, que a gente conhece, dividido por E, que é a margem de erro. Então, fazendo essa conta aqui, né, e elevando ao quadrado, nós encontramos, então, aproximadamente 106,56. Como o N ele tem que ser um valor inteiro, sempre a gente vai arredondar para o inteiro mais próximo. Assim, então, o pesquisador ele necessita de, pelo menos, ou no mínimo, 107 funcionários de mercearia na amostra. Ou seja, ele precisa de 107, coletar 107 observações para que ele possa fazer a sua pesquisa e ter 95% de confiança com uma margem de erro aí de 1,6. Bom, a nossa aula por hoje se encerra aí.
e até logo.